Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, aí repercussão da grande vitória do Vasco. A penúltima, última em São Januário e penúltimo jogo do Vascão no campeonato. Tá se despedindo bem, uma grande vitória em cima do Galo. Vamos aqui com o Jogo Aberto, deixando os créditos aos canais do Jogo Aberto, ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Agora bora pro conteúdo, bora pro pós-jogo do Vascão. Perdeu Libertadores, Copa do Brasil, não vence há 12 jogos e perdeu para o Vasco por 2-0. Coutinho e Verratti apareceram nessa história. Trembala é o teu. O baile na barreira aconteceu. A barreira. Desde que voltou ao Vasco com o campeonato internacional. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento depois de bastante tempo, né? O Vasco não disputar um campeonato sul-americano. Então, como eu falei, hoje foi um marco importante para a gente. Já o Atlético Mineiro chegou a 12 jogos sem vitória. E após perder os títulos da Copa do Brasil e Libertadores, Gabriel Milito não é mais o treinador da equipe. A gente sabe que no futebol, quando as coisas não caminham, né, às vezes podem ser necessárias mudanças de rotas, né, e tanto ele quanto a instituição entenderam que não conseguiria mais ter cabeça e nem forças para poder extrair o melhor dos atletas, então resolvemos finalizar o trabalho dele depois do jogo de hoje. Gente, o Vitor completamente para baixo. Que postura é essa? Você viu ali? O Galo, claro. Gente, o sonho foi alto, Libertadores e Copa do Brasil. Quando você não conquista, o brasileiro faz tempo que o Galo deixou de lado, que não prioriza. E o Milito sucumbiu, não adianta, mas levou para 2 finais. Eu até acho que isso deveria ser considerado, mas não foi. E esse espírito ruim, essa derrota aí que paira em volta do Galo, isso não tá legal. O torcedor não quer saber, né, Helena? O torcedor pensa no resultado. Você vê que a temporada até então era boa. Positiva. Finais de competições importantes, financeiramente seria importante para o clube. E aí você olha para o Campeonato Brasileiro, ainda tem uma pontinha de susto aí com o rebaixamento. Olha que loucura. Que coisa, hein? Que final de ano pro Galo. Ronaldão, vamos levantar aqui o astral. Levantar o astral, porque vocês dois perderam ontem, tá querendo o Vitor. Tá acabando, pai. Coisa boa para o Vasco. Foram 62 partidas e olha só o aproveitamento, inferior a 50%. Fecha a nossa tela porque, Mari, as derrotas, como aconteceram nas últimas decisões, pesaram, né? 12 jogos sem vencer e dessa vez o Vasco saiu vitorioso contra o Galo. Olá, fã de esportes. Após a vitória do Vasco por 2-0 esta noite, aqui em São Januário, diante do Atlético Mineiro, para o Galo, acabou se desenhando aquilo que todos já imaginavam para o técnico argentino Gabriel Milito. Após 2 derrotas em finais de competições em sequência, na Copa do Brasil para o Flamengo e na Libertadores da América diante do Botafogo, já se sabia que dificilmente ele continuaria à frente do clube mineiro. Só que se esperava que isso acontecesse após o término do Campeonato Brasileiro. Mas apenas 1h30 após o término do jogo, o diretor de futebol do Atlético, Vitor Bage, anunciava que o treinador já não mais comandava a equipe mineira. Conversando muito ali com o Milito, né, percebendo o cansaço, percebendo, né, todos os esforços que ele fez nesses últimos jogos e não tivemos uma resposta efetiva e de resultados. Cansaço mental, né, aliado aos resultados, nos fizeram a chegar a um consenso, né, tanto da parte dele quanto da parte do clube, de que nós não continuaríamos o trabalho. Do jogo, pouca coisa a falar,
Uma vitória importante para o Vasco da Gama, diante de mais de 17 mil cruzmaltinos em São Januário. Os gols foram marcados no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Verrete acabou fazendo o Vasco 1-0, o seu 10º gol no Campeonato Brasileiro, o 21º nesta temporada e o 31º com a camisa cruzmaltina. O gol que definiu a vitória do Vasco aconteceu aos 18 minutos. Felipe Coutinho, ele que fez seu 3º gol neste retorno ao time cruzmaltino. Final, Vasco garantido na Copa Sul-Americana 2, Atlético Mineiro, que perdeu o seu treinador, Gabriel Milito, 0. Acho que o primordial foi a atitude dentro de campo dos atletas, independente de formação estratégica. Acho que a atitude dos jogadores dentro de campo fez com que as coisas acontecessem. Eles são os protagonistas da partida. A gente tentou povoar o meio, ter uma superioridade numérica e também ter uma companhia a mais para o Veguete. Isso facilitou. A gente via que quando você joga com o extremo, você ganha velocidade pelo lado, mas você acaba perdendo a superioridade numérica por dentro. E graças a Deus a gente conseguiu equilibrar nesse aspecto. O time do Atlético é uma equipe muito qualificada, de grandes jogadores. E se você deixar eles empurrarem a gente para trás, e com a qualidade dos jogadores dele, eles são muito mais perigosos. Então a gente tentou tirar um pouco a bola do adversário e tentar controlar o jogo. Este foi o segundo jogo que Felipe Maestro, diretor técnico do Vasco, comandou o time interinamente. Um empate e agora uma vitória. Próximo jogo, a despedida dos dois times no Campeonato Brasileiro. A última rodada, 38ª, domingo às 4 horas da tarde, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Vasco joga contra o Cuiabá. E o Atlético Mineiro recebe em local ainda indefinido a equipe do Atlético Paranaense. Direto então para Belo Horizonte. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pedrinho agradece Felipe por treinar o Vasco após perda do pai e do irmão. Não precisava. Após o triunfo do Vasco por 2-0 sobre o Atlético em São Januário, o presidente Pedrinho falou na entrevista coletiva e agradeceu ao técnico Felipe. Nesse sentido, o mandatário destacou que o interino assumiu a equipe mesmo em um momento difícil de sua vida, com a perda do pai e do irmão. Vale recordar que o irmão do ex-jogador Alexandre foi vítima de um infarto na madrugada anterior ao primeiro treino do técnico à frente da equipe. Já seu Jorge, pai do comandante, morreu um mês antes. Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe por ter aceitado a responsabilidade desses 3 jogos num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o seu Jorge e o Alexandre, o seu pai e o irmão. Seu Jorge muitas vezes foi um pai para mim, disse. No dia do falecimento do irmão, o Felipe passou a madrugada toda agilizando o processo do enterro. Eu falei que ele não precisava dar treino, que poderia abrir mão dos 3 jogos porque é algo muito grave na questão familiar. E ele veio de manhã, deu o treino e depois foi para o enterro do irmão, completou o presidente. Durante a coletiva, Felipe se emocionou e destacou seu amor pelo Vasco, que o clube necessitava dele neste momento de transição para garantir a vaga na Sul-Americana. Dessa forma, com a vitória, o Cruzmaltino está de volta à competição continental em 2025. Pessoal, assim, não desmerecendo, né? Tá certo, cara, perdeu a mãe, perdeu o pai, o irmão. Só que vamos falar em relação ao Vasco. Não dá para o Pedrinho se acomodar com o Felipe, né? Já teve o exemplo com o Paiva, conseguiu trazer uma vitória em cima do Atlético, que a gente viu uma evolução muito grande do Vasco, que ficava só cruzando a bola, não trabalhava. Já nesse jogo contra o Atlético, trabalhou muito bem a bola, só que agora o Pedrinho tem que continuar agilizando, cara, tem que ir atrás de treinador. Não adianta nada continuar com o Felipe. Tipo assim, vai ser a mesma coisa como foi com o Rafael Paiva. Não tem muita capacidade, cara. Assim, eles são aqueles caras que estão ali para segurar a barca quando sair o treinador. Agora, o treinador é outro tipo, né? É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.